Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Estamos no ar, bom dia a todos. É um prazer imenso ser o moderador desse painel, o painel 144 do primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da OAB, contando com a especial presença como palestrantes da doutora Noêmia Porto, que é juíza do trabalho do TRT da 10ª Região, mestre e doutora pela UNB e presidente da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ANAMATRA. Também compõe esse painel a doutora Renata Gil, juíza titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente, a primeira mulher presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. E, por último, mas não menos importante, compondo esse trio, o desembargador, conterrâneo e amigo querido do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, mestre e doutor também pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente juiz auxiliar do Corregedor-Geral de Justiça do CNJ, o ministro Humberto Martins. E feita essa apresentação, o tempo é curto, chamo mais uma vez a atenção, todos terão apenas 20 minutos. Quero fazer um registro muito rápido, de apenas 60 segundos. E antes dele dizer da alegria, meu caro desembargador Ricardo Paes Barreto, porque nós estamos na sala de número 6, e o nome dessa sala, virtualmente denominada, é Otávio Lobo, nosso querido professor catedrático da Universidade Federal de Pernambuco, conselheiro federal da OAB, meu parceiro de advocacia, meu parceiro de política associativa, meu professor na Faculdade de Direito de Recife. Então, isso já é motivo de muita alegria estarmos todos aqui participando desse encontro. E, para passar imediatamente a palavra para a doutora Noêmia Porto, eu queria deixar uma provocação não só para ela, como para todos os outros palestrantes, que tem tudo a ver com esse painel, Covid-19 e o desafio da magistratura, que é falar um pouco da capacidade que teve o Poder Judiciário de converter de forma muito rápida para o ambiente virtual os seus processos que eram julgados e tramitavam na modalidade presencial. Com essa breve explanação inicial, eu passo a palavra para a doutora Noêmia Porto. Bem, um bom dia a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse primeiro congresso digital que versa sobre um tema que está no nosso cotidiano, que é justamente a questão da Covid-19, e o papel do Poder Judiciário e da magistratura brasileira nesse cenário de crise sanitária, de crise social, de crise econômica e de crise política. Também cumprimento muito especialmente o doutor Eduardo Pugliese, que coordena esse painel, a colega Renata Gil, temos estado juntas em vários eventos no decorrer dessa semana, e eu reputo isso sempre um sinal de muita sorte, né? Ao doutor Ricardo Paes Barreto, também que está conosco. Eu gostaria de falar na perspectiva, nesse momento, da Justiça do Trabalho, e numa perspectiva que é de antes da pandemia, durante a pandemia, mas também pós-pandemia. O papel que a Justiça do Trabalho tem historicamente desempenhado está inserida na estrutura constitucional brasileira
desde o processo de redemocratização do país em 1946. E num outro movimento de redemocratização, que foi justamente em 1988, essa justiça especializada ela foi fortalecida. E isso porque não é por uma razão qualquer, não é em razão dos seus magistrados ou dos seus servidores ou do Ministério Público do Trabalho, é por uma razão das mais éticas, que é a necessidade de uma justiça especializada que é capaz de garantir o equilíbrio dentro do mercado de trabalho, uma ideia de paz social para os empregados, para os empregadores e para toda a sociedade. É por isso que nos regimes democráticos, manter um órgão de jurisdição especializada é uma obrigação de toda a nação civilizada. Isso se tornou muito evidente na pandemia, quando o que mais se falou foi justamente da importância do trabalho, inclusive em razão da falta dele, para a vida das pessoas e como patamar de sobrevivência. Claro que, além desses aspectos que eu chamo de democráticos, jurídicos e históricos, que conferem densidade à Justiça do Trabalho do Brasil, de forma, eu diria, pragmática, também nós temos que ressaltar algumas referências quanto ao papel arrecadador da Justiça do Trabalho, o que não é pouca coisa, considerando uma crise também orçamentária e financeira do Estado brasileiro. A Justiça do Trabalho arrecadou, apenas para a Previdência Social, até julho de 2019, 1,8 bilhões de reais. Isso é uma cifra expressiva se nós considerarmos que as sucessivas reformas previdenciárias pelas quais o Brasil passou até agora foram animadas num discurso de déficit previdenciário. Além disso, num período pré-pandemia, num período pandemia, e eu diria num período pós-pandemia, existe uma outra tarefa que deve ser cuidada pela Justiça do Trabalho, que é o que nós chamamos do equilíbrio concorrencial. Esse equilíbrio concorrencial, às vezes, ele é pouco falado, mas ele é fundamental para a concretização do princípio fundamental constitucional da livre iniciativa. De fato, é uma pergunta que precisa ser lançada: qual livre iniciativa e qual tipo de empreendedorismo são compatíveis com o Estado democrático de direito? Certamente são a livre iniciativa ou o empreendedorismo que primem pelo desenvolvimento econômico que ocorra de forma sustentável. E, nesse sentido, a Justiça do Trabalho é fundamental para a garantia do que nós chamamos de uma boa concorrência do mercado brasileiro. O direito à Justiça do Trabalho tem atuado para assegurar esse ambiente concorrencial estável, punindo os que sonegam direitos sociais e, ao sonegarem, sonegam direitos previdenciários e, ao fazerem isso, também sonegam o fisco. Mais do que as invisíveis regras do mercado, a Justiça Trabalhista garante a lealdade na competição capitalista brasileira. E a Justiça do Trabalho na pandemia? Como essa justiça atuou? Como ela tem atuado? Quais são os seus desafios? Apenas em sentenças e acórdãos, eu falo das sentenças e dos acórdãos porque nós, os especialistas no sistema de justiça, sabemos que são tipos de decisões que exigem um nível alto de complexidade para que sejam produzidas. Apenas de sentenças e acórdãos com esse nível de complexidade, a Justiça do Trabalho produziu, só na pandemia, 1.400.493. Além disso, em termos de decisões, já não me refiro apenas a sentenças e acórdãos, agora eu falo de decisões, inclusive decisões que foram proferidas no âmbito das execuções trabalhistas, o que é importante para as questões de liberação de dinheiro e de crédito, foram mais de 1.515.000 decisões proferidas. Em decisões de menor complexidade, mas de muito volume, que são os despachos, apenas na pandemia, a Justiça do Trabalho produziu mais de 5.557.850. Então, entre março e a data de hoje, a data em que nós estamos nesse painel, a Magistratura do Trabalho no Brasil todo produziu mais de 76 milhões de decisões
entre sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias e despachos. Efetivamente, foi uma justiça que não parou. O nosso processo de adaptação a essa nova realidade desafiou advogados trabalhistas, desafiou o Ministério Público do Trabalho, desafiou a magistratura do trabalho. Mas eu preciso reconhecer que com uma questão a mais. Nós, do campo do trabalho, já vínhamos acostumados com o processo judicial eletrônico. Isso porque a Justiça do Trabalho, no período pré-pandemia, ela já era praticamente 100% processo judicial eletrônico em todas as unidades da federação. Então, a ideia de produzir o trabalho à distância, produzir a justiça à distância, mas ao mesmo tempo perto do cidadão, já fazia parte da nossa realidade há pelo menos quase uma década em que essa experiência veio avançando aos poucos. Então, no ponto específico do processo judicial eletrônico, eu diria que nós do campo do sistema trabalhista, estávamos acostumados. Mas o que foi desafiador? Ampliar a ideia da virtualização para agora falarmos em sessões virtuais, julgamentos virtuais, audiências virtuais, colheita de prova, que é um ponto sensível no aspecto virtual. E num outro ponto também, como garantir o ius postulandi, que tem previsão legal e que é importante, especialmente nos rincões do Brasil, no extremo norte do Brasil, em que o ius postulandi é responsável pelo acesso à justiça dos mais pobres. Como garantir algum mecanismo de ius postulandi nesse âmbito virtualizado? Bem, no campo dos recursos destinados, a Justiça do Trabalho realmente apresentou-se como campeã, e nesse ponto o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos foram relevantes. A Justiça do Trabalho, até agora, até dado do dia 28 de julho de 2020, destinou R$ 282.734.972,46 para ações de prevenção, combate e pesquisa da Covid-19. Esses são valores diretamente endereçados à questão da pandemia que nós estamos vivendo. A Justiça do Trabalho, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, está entre as mais rápidas do país. A Justiça do Trabalho, entre uma ação trabalhista iniciada numa vara do trabalho, seu julgamento final, leva, em média, 9 meses para que todo o processo seja concluído e transitado em julgado. Temos tentado manter essa média, ainda que com algumas dificuldades, em razão da defasagem que nós temos de 300 magistrados e de 2.000 servidores no quadro geral da Justiça do Trabalho. E não há muita perspectiva de uma reposição, na medida em que a Justiça do Trabalho recebeu um corte orçamentário discriminatório em 2016. Logo depois veio a emenda constitucional número 95. E é com essa realidade orçamentária que a Justiça do Trabalho tem tentado se reinventar desde então. A Justiça do Trabalho, e é importante dizer isso, ela serve para corrigir injustiças. Eu digo desta maneira porque, vez por outra, como ela é uma justiça que atua ao mesmo tempo com o campo do direito, mas os tensionamentos da economia, o que é próprio à nossa seara, vez por outra, surgem debates públicos querendo questionar o custo da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela não serve, não é o seu papel, e nenhuma justiça no campo brasileiro e no mundo não deve servir para dar lucro. As justiças, para dizer no plural, e a justiça, para pensar na sua unidade, serve como garante aos direitos dos cidadãos. Garantir direitos, corrigir injustiças, não pode, em nenhuma medida, ser ou estar estabelecida por uma regra de lucratividade. A Justiça do Trabalho é, sem dúvida, a que mais concilia no país. Em geral, os nossos índices vão chegando a 39,1% de conciliação. É uma ideia da cultura da paz, da cultura do diálogo,
da cultura da aproximação entre os litigantes. E quando chegou a pandemia, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho teve uma iniciativa das mais prudentes, qual seja, regular minimamente o que agora nós chamamos de conciliação pré-processual. Esse índice de 39,1% de conciliação é um índice relacionado aos processos em curso, a quando a demanda já está traduzida dentro do Poder Judiciário. Mas agora a Justiça do Trabalho chamou para si também a possibilidade, com a previsão no artigo 114 da Constituição, do que nós chamamos de uma conciliação pré-processual, justamente com a tentativa de prevenir os litígios, de prevenir as demandas, de prevenir a chegada de ações na Justiça do Trabalho, notadamente no que a gente chama de demandas coletivas. Quando nós temos, por exemplo, demissões em massa, ou quando nós temos um problema de meio ambiente do trabalho que impacta de maneira generalizada um contingente muito grande de trabalhadores. E para essa conciliação pré-processual, a atuação do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos tem sido muito importante para trazer para os núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho esse debate antes de uma ação civil pública, antes de uma ação civil coletiva ou antes da tomada de decisão, por exemplo, de uma demissão em massa que pode atingir a vida de incontáveis trabalhadores e trabalhadoras e as suas famílias. Lembrando que a questão do desemprego causa um impacto social extremamente forte para muitas comunidades. Essa aceleração, eu acho que eu preciso dizer isso, embora a Justiça do Trabalho estivesse, de certa maneira, acostumada com o processo judicial eletrônico, acostumada com a virtualização do processo, nós não negamos. Isto é, houve o que eu chamo de uma aceleração da experiência do trabalho à distância. Advogados sentiram isso, magistrados sentiram isso, servidores sentiram isso. Por quê? Porque por força dessas necessárias medidas de isolamento social, o trabalho teve que ser reorganizado e implicou em mudanças em muitos setores. Difundiu-se o home office, é verdade, tratado como muitos como uma solução inovadora, apesar de, fora da justiça, pensando no campo privado, muitas empresas e instituições públicas já vinham adotando essa prática. Apesar de haver, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma autorização para um retorno gradual das atividades presenciais, as atividades à distância continuam sendo priorizadas por atos por meios eletrônicos, exatamente para evitar o elevado risco de contágio. E o que tenho notado é que os 24 tribunais regionais do trabalho do país e também o Tribunal Superior do Trabalho se incumbiram de formar comissões e comitês regionais e nacional, com a participação de magistrados, de advogados, de membros do Ministério Público e da Defensoria, para estudos singulares das possibilidades do retorno gradual das atividades presenciais, mas com garantia e com segurança. Com a segurança da saúde de magistrados, servidores, advogados, jurisdicionados. É o papel, a justiça tem esse papel. Agora, evidentemente, do que nós sentimos falta? E acho que é um legado para o futuro. Será importante, em algum momento, nós termos uma regulamentação quanto à questão do teletrabalho. Isso é relevante. Por quê? Para não ficar entre os extremamente entusiastas de que o teletrabalho será o nosso futuro, nem os extremamente refratários para dizer nunca, jamais, em tempo algum, temos que voltar como antes, é necessário perceber que muito da experiência de agora pode ser um ótimo legado para o futuro. Mas esse legado precisa de um médium de regulamentação nacional, pensando a partir de algumas premissas. As premissas da preservação das prerrogativas constitucionais da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. Pensar na potencialidade que o teletrabalho tem no encurtamento das distâncias.
na eliminação dos tempos mortos de trabalho, nas questões de mobilidade urbana. Ele é mais inclusivo, considerando as acomodações familiares, as deficiências, as limitações econômicas de partes e advogados. A abrangência do teletrabalho, que não pode se resumir apenas a decisões ou despachos, mas pode sim chegar, como percebemos, a julgamentos, sessões, etc. Uma preocupação que precisa ser estabelecida é com a ergonomia do trabalho, porque não se fala em outra coisa hoje em dia, senão que na sobrecarga mental, no estresse, na falta de sono, na não desconexão, numa permanência de trabalho nas nossas vidas. E nossas, eu digo, magistrados, servidores, advogados, e eu diria até as partes estão intoxicadas ou infoxicadas. Então, pensar numa ergonomia do trabalho, uma ergonomia para o Poder Judiciário nesses novos tempos é muito importante. Da mesma forma, repensar o que são metas de produtividade e de eficiência para o Poder Judiciário brasileiro. Apenas pensar em números é um problema. A justiça, como assim também a injustiça, ela não consegue ser medida apenas em números. A qualidade da prestação jurisdicional precisa estar na ordem do dia dos nossos debates. Bem, eu queria até dizer mais coisas, mas meu tempo está esgotando, então eu vou apenas destacar 3 pontos finais. Eu acredito que a nossa experiência acelerada do tempo, que é uma experiência dessa informatização, ela mostra que alguns procedimentos burocráticos no âmbito do judiciário podem ser superados. A questão, por exemplo, das cartas inquiritórias, das cartas rogatórias, é um exemplo disso. Há uma justiça itinerante virtual também pode ser uma possibilidade, porque isso evita o deslocamento físico, aproxima as pessoas, economiza orçamento e faz com que a justiça esteja em todos os lugares. E eu finalizo dizendo da importância que tenho defendido, é uma defesa que faço com muita convicção, da importância histórica da justiça do trabalho. Era assim antes da pandemia, se revelou muito assim durante a pandemia e será dessa maneira no pós-pandemia, ainda mais com o cenário que nós estamos visualizando, que é um cenário de desemprego, de desafiliação social e de muita crise econômica, mas a magistratura do trabalho do Brasil está preparada para esses novos tempos. Muito obrigada por me ouvirem, obrigada por me convidarem e trazerem a Ana Matra para esse debate, e fico à disposição de todos e todas. Parabéns, doutora Noêmia, pelo conteúdo, pela bela palestra e, sobretudo, por cumprir rigorosamente com o tempo oferecido. Falou em 19 minutos. Resta 1 minuto para eu dizer, ilustrando ainda mais a sua fala, que a minha turma, nesses 4 meses, a turma que eu faço parte, a primeira turma do TRT 6 de Pernambuco, julgou 3.412 processos. Produtividade exatamente semelhante a quando se julgava presencialmente e observando a ampla defesa, o contraditório, e se preocupando e muito com a duração razoável do processo. Bom, completando 20 minutos agora, eu passo imediatamente a palavra para a doutora Renata Gil. Muito bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar de forma especial os colegas dessa sala virtual, doutor Ricardo, companheiro de Conselho Nacional de Justiça, doutor Eduardo, e a minha colega querida, estimada Noêmia, que tem estado comigo de verdade durante todo esse tempo de pandemia em salas virtuais, tentando aproximar, né, Noêmia, a justiça da sociedade e explicar o que nós temos feito durante esse período de pandemia. Eu queria agradecer à OAB Nacional pela oportunidade, dizer que, em nome do seu presidente Felipe e do meu grande amigo Marcos Vinícius Coelho, eu cumprimento todos os advogados, todos os integrantes do sistema de justiça que nos assistem e os queridos magistrados que estão conosco nessa jornada virtual. A justiça, durante a pandemia, a justiça brasileira, ela se revelou.
se revelou pelos números, a Noêmia trouxe um pouco dos números da Justiça do Trabalho, mas os números gerais são absolutamente impressionantes. Nós, durante a pandemia, entregamos diretamente ao combate ao Covid mais de 400 milhões de reais, seja em equipamentos de proteção individual, seja em destinação de recursos, seja em abertura de hospitais que estavam fechados, criação de UTIs, tudo isso recurso destinado da Justiça brasileira diretamente aos governos de estados, municípios, à sociedade. E, em termos de atos processuais, já foram praticados mais de 400 milhões de atos processuais. Os últimos números do próprio CNJ apontam 9,3 milhões de sentenças judiciais. Então, são números que demonstram que o judiciário brasileiro, apesar da declaração de pandemia e do isolamento social e do fechamento de portas físicas, continuou trabalhando de forma remota e através dos seus plantões ordinário e extraordinário. Eu ressalto aqui o importante papel do Conselho Nacional de Justiça, que desde o primeiro momento da declaração de pandemia, sob o comando do ministro Dias Toffoli e coordenação do ministro Humberto Martins, criou um grupo, uma coordenação para que regras fossem estabelecidas para todos os tribunais brasileiros. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais e que a adoção de medidas díspares em determinados estados poderia gerar uma insegurança social, uma insegurança jurídica. E, dessa forma, o Conselho Nacional criou um regramento com o estabelecimento de suspensão de prazos processuais em determinados momentos, com o fechamento de portas em outros momentos. E a reabertura agora, gradual, numa última disciplina, de uma última resolução, de acordo com a realidade sanitária de cada ente, de cada localidade, respeitando sempre as determinações superiores sanitárias do país. E isso demonstra que a justiça brasileira, ao contrário do que muitos pensavam, soube se reinventar, soube se adaptar à realidade virtual. E eu dou muito como exemplo o maior tribunal de justiça do país, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que de 5 mil acessos remotos passou na primeira semana para 23 mil acessos remotos e hoje já tem 31 mil acessos remotos, ou seja, todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje, servidores e magistrados estão conectados às redes de informática e conseguem produzir o seu trabalho através dessa conexão. Foi diferente em países muito desenvolvidos e que se esperava uma reação rápida da justiça à pandemia, como, por exemplo, eu frequentei uma sala virtual da Universidade de Berkeley, em que eu estive com magistrados do norte da Califórnia e me disseram que lá no norte da Califórnia houve lockdown judiciário. Eles não conseguiram atender partes, não conseguiram atender advogados, porque não conseguiram fazer essa migração do virtual naquele primeiro momento de pandemia. E o judiciário brasileiro, ao contrário, e todos duvidavam dessa capacidade, conseguiu fazer tudo isso. Quais os nossos desafios? Ainda hoje, né, já com meses de pandemia, nós temos a dificuldade do acesso à justiça. Um estudo recente do Global Access to Justice, publicado inclusive pelo Conjur, demonstrou que os países não conseguiram efetivar regras importantes para que a população mais desvalida acessasse sua justiça. E nós percebemos, na caminhada virtual e às vezes presencial, porque nós, presidentes de associação, às vezes temos que nos deslocar fisicamente, nós percebemos que as defensorias públicas do Brasil, os escritórios de advocacia dativos e todos os outros serviços de assistência judiciária gratuita não conseguiram acessar o público, o seu público destinatário, e esse público também não conseguiu acessar essas entidades todas, porque nós temos um problema gigantesco de desigualdade social. Muitas pessoas no nosso país
não têm celulares, não têm rede de internet e não podem se comunicar pelos meios eletrônicos que estão à disposição de toda a população. Então, há uma dificuldade verdadeira de acesso à justiça. E qual o futuro disso? O futuro é a ampliação, né, desse acesso, a criação de mecanismos mais diretos, e um dos exemplos de mecanismos diretos de acesso à justiça é exatamente a campanha que a AMB acabou de lançar, que é a campanha Sinal Vermelho, em que vítimas de violência contra a mulher, vítimas mulheres, se socorrem de farmácias e com um sinal vermelho na mão, elas conseguem imediatamente serem atendidas por um farmacêutico que disca 190 diretamente e presta socorro a essas vítimas. Em que momento? Em um momento em que as portas ainda físicas estão fechadas. Muitas delegacias ainda com dificuldade de atendimento, muitos fóruns ainda com atendimento diminuído, os fóruns voltaram a funcionar com o expediente reduzido. Então, esses mecanismos são importantes de serem estabelecidos para que esse acesso seja efetivo. Outro desafio do futuro, eu tenho dito, são as tsunamis de ações judiciais que invadirão o judiciário brasileiro exatamente pelo motivo que eu acabei de dizer, que é o acesso restrito à justiça. Nós sabemos que quando as portas foram efetivamente abertas, em sua plenitude, nós teremos um demandismo gigantesco e o judiciário brasileiro, que já tem 80 milhões de ações tramitando, terá que ser criativo e eficiente para dar conta de toda essa demanda judicial. Nós temos, durante a pandemia, já alguns diplomas legislativos, e, nesse sentido, também registro aqui a grande atuação do parlamento brasileiro, que, para e passo com a necessidade de adaptação, criou regras novas, e eu dou como exemplo a Lei 14.022, que também trata da violência contra a mulher, mas que tornou essenciais os serviços nesse sentido, determinando que todas as portas estejam abertas para atendimento, inclusive de delegacias, e que esse atendimento seja prioritário. A emenda constitucional 107, que alterou o prazo das eleições, então o parlamento brasileiro foi muito rápido em já trazer uma segurança para o processo eleitoral brasileiro, que é tão esperado, e um processo eleitoral de municípios agora, né? Então há uma movimentação muito grande e o parlamento foi rápido nessa resposta. A Lei 14.010, que trata das relações jurídicas privadas, que também foi um diploma muito consentâneo com essa nova realidade da pandemia, e a Lei Complementar 173, que suspende dívidas e oferece repasses bilionários aos estados para que a crise social não seja maior do que ela, evidentemente, já é e que será no pós-pandemia. Quais as contribuições que a justiça brasileira já deu a esse novo momento da justiça? O desenvolvimento dos recursos tecnológicos. E aqui eu também faço um registro à administração do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, já desenvolveu, durante os seus 2 anos de mandato, sistemas de inteligência artificial. Então, nós já temos, por exemplo, no Supremo, o Victor, que cria já precedentes, que trabalha com essa área. Na parte da execução fiscal também, que a gente tem um grande volume de execuções fiscais tramitando em todos os estados brasileiros, também outros sistemas de inteligência artificial foram desenvolvidos. E, nesse sentido, a AMB, com seu laboratório de tecnologia, e o Conselho, com seu laboratório de tecnologia também, vão caminhar para o desenvolvimento de novas ferramentas que ajudem a reduzir o tempo de processo, que ajudem a justiça brasileira a dar cabo de toda essa demanda que nos será apresentada, levando em consideração que nós já temos esses 80 milhões de processos tramitando, e desses 80 milhões, 22 milhões ainda físicos, o que gera, por certo, um retardo processual também por essa realidade.
há tribunais brasileiros em que 93% do acervo era físico. Então, o tribunal realmente não conseguia, pelo isolamento social, movimentar de forma adequada todos esses processos. Efetividade da justiça é um outro grande problema brasileiro, e nós precisamos, isso não sou eu que estou dizendo, os juízes brasileiros disseram isso nas pesquisas que a AMB realizou, Quem Somos, a Magistratura que Queremos, que eu tive a oportunidade de coordenar com o ministro Salomão, e a pesquisa externa que ouviu todos os usuários do sistema de justiça, e essa pesquisa externa eu tive a oportunidade de coordenar com o ministro Belize. Essas duas pesquisas demonstraram que a grande ansiedade da sociedade e a ansiedade da magistratura brasileira é o tempo de processo. Então, nós ainda precisamos desenvolver a redução do número de recursos e melhorar esses mecanismos eletrônicos. Uso da videoconferência, uso de recursos tecnológicos. Como a Noêmia explicou, há um debate instaurado sobre o excesso desse uso, mas nós imaginamos que o que ficou demonstrado, e mais uma vez o Conselho Nacional também foi importantíssimo nesse contexto, o sistema Cisco Webex, que foi franqueado aí para toda a magistratura brasileira, e em breve nós teremos os dados, os relatórios do uso desse sistema, e foi gigantesco o uso. Nós percebemos que a ferramenta da videoconferência ela encontrava resistência no âmbito do Poder Judiciário e agora já não encontra mais, e nós precisamos agora só criar os limites, né, de acordo com o respeito ao direito de defesa, de acordo com as necessidades sociais, porque nós sabemos que nem todos têm acesso, como eu disse antes, a esses recursos tecnológicos. Então, essa compatibilização do uso será também um desafio futuro e, por certo, terá que ser disciplinada. O trabalho dos juízes brasileiros, tal como as empresas privadas que já têm usado salas virtuais, também deverá ser disciplinado, como a Noêmia, em termos de ergonomia, em termos de tempo de trabalho. Nós sabemos que agora, durante a pandemia, o tempo de trabalho virtual é muito aumentado, porque não há deslocamento, nós estamos online o tempo inteiro. Então, os reflexos disso na vida do trabalhador, na vida do juiz brasileiro, na vida do servidor, ainda não foram ponderados e não foram estudados e precisam realmente de uma disciplina. Então, eu fui no outro dia instada a responder se eu achava que nós faríamos uma transição absoluta para o meio virtual. E eu tenho dito que não, porque a atividade do juiz, a atividade jurisdicional, ela é uma atividade de relacionamento humano, ela é interpretativa de comportamento também. Então, nós não faremos a transição absoluta para a inteligência artificial, não será uma Alexia, um sistema que vai decidir pelos juízes. Não vejo esse cenário, como também não vejo um cenário de transição absoluta para audiências virtuais completas. Nós temos, por exemplo, no âmbito do Conselho ainda, a discussão do uso das videoconferências para o Tribunal do Júri, que são sessões que têm toda uma complexidade de distanciamento de jurados para incomunicabilidade, não violação, né, das regras constitucionais de um julgamento seguro. Então, nós estamos discutindo tudo isso, mas ainda não temos todas essas respostas. São respostas que serão experimentadas com o uso e disciplinadas pelo nosso Conselho Nacional de Justiça. Eu termino, vou me encaminhando para o final, para ressaltar a importância, e também essa é uma discussão muito vibrante na comunidade jurídica hoje, do sistema multiportas. Nós sabemos que o Brasil é o país que tem o maior acesso à justiça do mundo. O Brasil tem a melhor justiça formatada, conformada em regime democrático do mundo. Mas nós sabemos que nunca será suficiente o número de juízes para atender a todas essas demandas. Então,
não só os mecanismos que eu acabei de dizer, eletrônicos, e que já estão sendo usados e pensados, precisam ser utilizados. Nós também precisamos criar a cultura das conciliações, das mediações, da arbitragem, o que ainda encontra resistência e que, por certo, será uma ferramenta importante. Isso se está contemplado dentro do conceito de acesso à justiça. Acesso à justiça não é só o processo formal, mas também todos os mecanismos anteriores que resolvem os conflitos sociais. Então, essa nova cultura, essa educação do sistema multiportas, eu também vejo muito importante nesse cenário em que o demandismo, como eu também já me referi, será uma certeza, será uma realidade em breve. Então, dito isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição e ressalto, em linhas finais, em fala final, o excelente trabalho dos juízes brasileiros, e tudo isso está demonstrado numa hashtag que também foi criada pela MB logo no início da pandemia, que foi absorvida por toda a comunidade jurídica, que é a hashtag A Justiça Não Para. Essa hashtag foi importante para mostrar para a sociedade o trabalho dos juízes, mas ela também foi muito motivacional dos juízes que estavam em casa, angustiados, sem saber como trabalhariam. Então, através da hashtag, nós compartilhamos experiências e conseguimos apresentar à sociedade todos esses números. Não se esqueçam que os juízes brasileiros garantiram a não interrupção de serviços essenciais, como luz e água. Os juízes brasileiros, logo no início da pandemia, garantiram a abertura de hospitais que estavam fechados, que estavam em processo de falência. Então, foram decisões imediatas. E juízes brasileiros ainda formaram novos médicos logo no início da declaração de pandemia, para que esses médicos jovens estivessem à disposição da sociedade. Estas e tantas outras decisões estão todas colacionadas aí no site da MB, em matérias jornalísticas e também no site do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada, uma excelente manhã a todos que nos assistem. Pois bem, parabenizando a doutora Renata Gil, eu passo imediatamente a palavra para o desembargador Ricardo Paes Barreto e chamando a atenção para ele que só nos restam exatamente 20 minutos para a conclusão desse painel. Então, a palavra está com ele. Pois não, doutor desembargador Eduardo Pugliese, que faz parte dessa querida família Pugliese, aqui do nosso glorioso estado de Pernambuco, a terra dos altos coqueiros, né? E as queridas magistradas, a doutora Noêmia Porto, presidente da ANAMATRA, e doutora Renata Gil, que é juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a primeira presidente mulher da nossa Associação dos Magistrados do Brasil. Eu já as admirava. A partir de hoje, passo a ser fã das duas, porque abrilhantaram esse quadro que só me resta fazer um fechamento buscando uma outra visão. Tenho acompanhado o trabalho da doutora Renata Gil, mais de perto, lá em Brasília. Estamos um pouco afastados agora por conta da pandemia, mas eu registro de pouco a dedicação que ela participa de todas as sessões do CNJ, defendendo os interesses da magistratura, e hoje eu pude conferir o porquê, né, da sua eleição e da sua vocação para gerir o que ela está gerindo, uma associação nacional num país continental como o nosso. Um país que tem Pará, que tem Amazonas. Conheci o Brasil inteiro agora nesses 2 anos no CNJ. Fizemos inspeções em todos os tribunais estaduais e os tribunais regionais federais do Brasil afora. E com a Justiça do Trabalho foi feito um convênio que a própria Corregedoria do Trabalho fez as inspeções nos tribunais regionais do trabalho. Então, eu também queria fazer um registro, como o querido amigo Eduardo Pugliese fez, do orgulho de participar dessa sala que tem o nome do professor Otávio Lobo, o saudoso professor Otávio Lobo, que a Covid nos tirou da convivência. O professor Otávio Lobo foi meu professor
na faculdade, na vetusta Faculdade de Direito do Recife, né? Me ensinou tudo na área de direito comercial na época, hoje direito na parte de empreendimentos, tudo que sei, devo a ele. Então, é uma pessoa que deixa saudade, sempre sorridente, sempre muito atencioso com todos. Que Deus o guarde em paz. Mas vamos voltar aqui ao tema da nossa fala e registrando que o evento, o sucesso desse evento, mais de 100 mil pessoas se inscreveram para participar desse congresso que muito bem direcionado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço também a lembrança e o convite para participar desta sala e lembro, há cerca de 4 meses atrás, como tudo começou. A gente ficou meio atordoado de uma hora para outra. Parece que eu estou vendo. As lojas fecharam, os barzinhos fecharam, o tribunal fechou, saiu fechando tudo. Eu moro aqui em Recife, na praia, e a gente via aquela praia fechada, ninguém podia nem caminhar na praia, nem nada. Então, de uma hora para outra, o mundo mudou. Mudou, e com o judiciário não seria diferente. Ficou aquele povo assustado, assim, né? O que é que eu vou fazer, meu Deus? Como é que vai ser? Os colegas ligando, os colegas, a doutora Renata falou aí, todo mundo apreensivo, sem saber. E agora? O amanhã vai ser como? E, rapidamente, o CNJ promoveu algumas normativas respeitando as autonomias de cada tribunal, porque, como eu disse, um país continental cada local, cada região tem suas características. Imaginem vocês, com marcas do Pará e do Amazonas, onde o juiz, se for de barco, leva 2, 3 dias para chegar na comarca. Então, são muitas dificuldades que, pelo Brasil afora, a gente viu. Mas viu e vê. Mas o CNJ, desde logo, normatizou e eu continuava preocupado. Passei algumas mensagens para os advogados aqui mais influentes na OAB local, de onde é oriundo o nosso mediador, não é? O desembargador Pugliese, entrou pelo 5º da OAB no TRT da 6ª Região. E eu indagava, me lembro bem que eu falei com o doutor Rony Duarte. Eu disse, Rony, se preocupe com como é que vai haver essa conversa entre os advogados e os juízes. Porque o tribunal está funcionando, mas como é que, se a gente não tem acesso pessoal, como é que eu vou falar num momento de urgência para conseguir uma liminar, para suspender uma liminar, né, para tratar de uma questão de saúde, uma questão de uma desocupação, uma questão financeira, se não há o contato com os juízes? E aí, rapidamente, houve uma adaptação no sentido de foram criados e-mails para cada unidade judiciária. Isso no Brasil inteiro funcionou. Foram criados telefones com WhatsApp, marcações de hora para atendimento com os juízes e os desembargadores e os ministros, porque em todos os campos isso passou a funcionar. E a coisa foi andando. Foi andando. Por quê? Porque o judiciário é essencial a todos nós. Até a Revolução das Revoluções, que foi a Revolução Francesa, nela, quando extinguiram todos os órgãos públicos, só a Revolução proferia as decisões, viram que sem o judiciário não era possível funcionar. Porque os juízes eram nomeados pelos reis, né? E a Revolução veio exatamente para acabar com o autoritarismo. Mas viram que havia necessidade de recriar um judiciário com novos princípios, com novas, digamos assim, novos critérios de segurança, porque os divórcios continuavam, os despejos continuavam, as cobranças continuavam, e o judiciário não pode parar. O judiciário é o grande poder, é o poder que modera, inclusive, os 2 outros poderes. Daí a tamanha responsabilidade de todos nós que lidamos com o judiciário. Enfim, os tribunais começaram a se preocupar com isso. Rapidamente, todos eles se adaptaram. Rapidamente, os tribunais passaram a fazer sessões virtuais. Os juízes, eu fiquei impressionado, um colega me disse que faz audiência criminal todo santo dia, várias, inclusive ouvindo as testemunhas pelo celular. Policiais, por exemplo, ele é juiz do crime, que ele toma o depoimento policial de serviço, com o celular na sua frente, presta o depoimento,
aquilo tudo é transcrito e as coisas funcionam com uma certa regularidade. Houve dificuldades, claro, muitas dificuldades. Eu me lembro também no começo, e as doutoras Renata e a doutora Naima podem também se recordar disso. Até medo financeiro nós tivemos. Será que teríamos condições de receber nossos vencimentos? Os tribunais fizeram planos de contingência com medo, porque a gente não sabia o que é que ia acontecer. Depois marcaram coisas para 2 meses, 3 meses. Eu disse, não, pessoal, as coisas têm que ser vistas uma vez por semana. A mutação é muito rápida. Isso é uma pandemia que ninguém nunca experimentou. A gente não sabe até quando isso vai. Então, vejam, hoje já se vê a coisa com um dia 2. Ninguém faz mais previsão de uma semana nem de um mês. Né? Tudo isso foi decorrência da experiência própria que cada tribunal passou a ter. Na parte criminal, principalmente aqui no estado de Pernambuco, houve um problema sério, porque quase tudo ainda era físico. E eu acho que pelo Brasil afora, muitos tribunais também tiveram esse problema. E o que foi feito? Eles criaram um sistema que está funcionando, onde se cria tipo um meio processo virtual e as coisas estão funcionando. O juiz sentencia, encaminha para a execução e está funcionando tudo direitinho. Né? Os advogados sentem alguma dificuldade? Sentem, muitos não têm digamos assim, afeição com o virtual, com os computadores. Tem gente que até hoje nem não sabe digitar, não sabe ligar um computador. Mas todos nós tivemos que nos adaptar. Seja por um irmão, por um filho, por um amigo, que vai ajudando e a coisa está funcionando. A críticas há, né? A OAB, que tem o seu papel muito importante de criticar, de dar sugestões e de exigir um poder judiciário correto, um poder judiciário adequado, um poder judiciário vinculado com a ética, com respeito, com a dignidade da cidadania. Tem feito algumas críticas, eu pessoalmente as recebo no sentido de procurar melhorar o que for possível dentro do poder judiciário. E a gente viu também que a produtividade dos magistrados, por conta, às vezes, também dessa fiscalização, dessa preocupação dos advogados, aumentou sensivelmente. A doutora Noemi e a doutora Renata mostraram números aí, falaram de um quantitativo que a gente pensa até que, meu Deus, como é que pode uma produção desse tamanho, não é, num momento de tanta dificuldade? Mas os advogados também fazem seus elogios. Alguns me procuraram para registrar os avanços, não é? Algumas preocupações e, enfim, tudo tem sido enfrentado de forma relativamente adequada. O CNJ está muito preocupado com tudo isso. Ele regulamentou recentemente o atendimento de advogados por parte dos ministros, desembargadores e juízes no Brasil todo, uma resolução aprovada essa semana, e uma ferramenta importantíssima, que é o PJE, que vai ter agora a ferramenta de áudio e vídeo no próprio PJE, e ficando a cada tribunal responsável pelo arquivamento. Isso vai ser uma maravilha, porque pela plataforma do PJE eu poderei ouvir as testemunhas, eu poderei falar, eu poderei dizer, eu poderei, com toda a segurança, o que foi outra coisa também que a gente tem observado. Havia um medo muito grande, a doutora Renata falou aí, um medo muito grande de a questão da mudança, sair do físico para o virtual. Eu sei que muitos foram refratários a vida inteira a audiências televisivas. Muita pessoa. Eu participei de um evento em Nova York, há um bom tempo atrás, muito tempo atrás, onde um dos juízes do tribunal não estava presente fisicamente. A justiça é diferente lá. Mas naquele tempo já funcionava assim. Aqui veio, aqui não tem mais retorno. Nós teremos que nos adaptar em muita coisa, como, por exemplo, mobilidade, estacionamento nos tribunais, os tribunais prédios antigos no centro da cidade, onde não há estacionamento, dificuldade para os advogados pararem nos fóruns, dificuldade para os magistrados também se deslocarem para essas unidades de trabalho. Isso tudo foi facilitado com esse novo modelo de trabalho
virtual que a gente tem desenvolvido. De modo que eu acho que essas mudanças são definitivas, muita coisa não volta a ser como era antes, inovações virão, é preciso que os tribunais adaptem seus regimentos à nova realidade, permitindo não só a sessão completamente virtual, mas a sessão parcialmente virtual para o Ministério Público, para os próprios desembargadores, para os juízes, para defensores públicos, procuradores que podem participar, às vezes estão no evento, às vezes estão em casa com problema de saúde, mas que podem participar normalmente de uma sessão de forma parcial, porque pelos regimentos de todos os tribunais do Brasil, só é possível a participação pessoal e nominal nas sessões. Agora não. Então, se pode todo o tribunal ser virtual, por que não pode ser parcial também? Porque o membro do Ministério Público tem que se deslocar, ou um procurador, ou um defensor público da sua unidade de trabalho para fazer uma sustentação oral no tribunal, se o tribunal tem o equipamento e pode fazer aquela tomada de depoimento, aquela sustentação de forma virtual. Tudo isso veio para ficar. E, já se encaminhando para o final, eu sempre digo, o diálogo é a coisa mais importante que existe na vida e principalmente no Poder Judiciário, que é um órgão de tanto interesse, de tantos interesses que se confundem na importância do Poder Judiciário, na prestação do sistema de justiça. Ministério Público, Defensoria Pública, os procuradores públicos e todos os ramos da nossa magistratura. Não é? São órgãos que precisam dialogar, precisam estar juntos, discutir, escutar críticas, construtivas ou não, e procurar sempre, né, manter o compromisso com a ética, principalmente o respeito à dignidade de todos, dos mais humildes aos mais abastados, e lembrando sempre aquele nosso compromisso com o bem, com as coisas que podem trazer e fazer um judiciário muito melhor. Então, eu queria agradecer mais uma vez à OAB por me fazer esse convite. Me sinto orgulhoso de participar com dois expoentes da magistratura, a doutora Renata Gil e a doutora Noema Porto, pessoas tão queridas e tão admiradas por tanta gente. Vocês nem imaginam como são admiradas. Eu sou um deles, né, também. Queria desejar a vocês muito sucesso nessa empreitada, que eu sei que não é fácil, né? E ao meu querido amigo, desembargador Eduardo Pugliese, eu deixo um abraço virtual, porque não podemos nem mais nos abraçar, e espero que tudo isso passe e que um dia nós possamos estar juntos novamente, né? Usufruindo da nossa amizade, do nosso convívio. Um abração, um beijo para as mulheres, um beijo, um abraço para o meu querido amigo, e desejo a todos tudo de bom. Muito obrigado. Isso é que é o bom da vida e da ciência. Faltando um minuto, fomos brindados com 3 grandes palestras. Eu também quero dizer, meu caro Ricardo, que fiquei encantado, tanto com a palestra da doutora Noêmia, como com a palestra da doutora Renata. Agradeço a participação e a presença dos 3, em nome do Conselho Federal da Ordem Advogada do Brasil. Agradeço também, esqueci de fazer esse agradecimento no início, ao diretor-geral da AENA, Rony Duarte, aos presidentes Felipe Santa Cruz e Marcos Vinícius Furtado Coelho, um queridíssimo amigo. Dizer que estou encantado com o painel, instigante painel. Saio daqui bem melhor do que quando cheguei e nos encontraremos, se Deus quiser, se não presencialmente, virtualmente, porque isso é necessário. Os bons têm que estar sempre juntos. Então, muito obrigado. O próximo painel começa imediatamente e encerra os trabalhos exatamente às 12h20, após 1 hora de início do painel. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.